Sejam todos bem-vindos, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus queridos, na reunião desse fim de semana, 10 a 16 de junho, nós estaremos estudando o artigo 14 da revista Sentinela. E neste vídeo, como de costume, nós vamos fazer uma análise e preparação das respostas desse estudo para que possamos dar bons comentários na reunião. Então, o tema do estudo 14 é Continue fazendo progresso. Temos como base a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, onde diz: Avancemos à madureza. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo dele? Vamos ver o que um cristão precisa fazer para pensar e agir de acordo com a vontade de Deus e assim tomar decisões sábias. Pergunta do parágrafo 1. O que Jeová espera que façamos? Resposta. Assim como os pais não esperam que seu amado filho continue bebê para sempre, Jeová também não quer que continuemos como criancinhas em sentido espiritual. Por isso ele espera que, com o tempo, nos tornemos cristãos maduros ou adultos. Parágrafo 2. O que vamos ver neste estudo? Vamos ver a resposta das seguintes perguntas: o que significa ser um cristão maduro? O que precisamos fazer para nos tornar cristãos maduros? Por que o alimento espiritual é tão importante para o crescimento espiritual? E por que devemos evitar o excesso de confiança? Primeiro subtítulo do estudo: o que significa ser um cristão maduro? Parágrafo 3. O que significa se tornar um cristão maduro? Nós vimos aqui que um dos significados para o termo grego adulto na Bíblia é plenamente desenvolvido. Então, da mesma maneira que um bebê precisa se desenvolver, crescer, para se tornar um adulto, nós também precisamos continuar desenvolvendo um forte amor por Jeová para crescermos em sentido espiritual e assim nos tornarmos cristãos adultos ou maduros. Pergunta do parágrafo 4. O que um cristão maduro faz? Resposta: um cristão maduro, ele não faz apenas as coisas que quer ou que gosta, mas faz tudo o que Jeová espera dele. Por exemplo, no seu dia a dia, ele se esforça em mostrar que pensa e age de acordo com a vontade de Jeová, por levar em conta as leis e princípios da Bíblia. Além disso, quando toma uma decisão, ele se esforça para cumprir com o que decidiu. Muito bem, agora o parágrafo 5. O que pode acontecer com um cristão que não é maduro? Temos aí o princípio de Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Resposta: um cristão que não é maduro pode se tornar vítima da esperteza de homens e de artimanhas enganosas. Ele facilmente acredita naqueles que espalham notícias falsas e boatos, e até pode ser enganado por apóstatas. Com o tempo, ele pode sentir inveja dos outros, criar brigas dentro da congregação, se ofender facilmente ou cometer um pecado grave. Parágrafo 6. Com o que podemos comparar o crescimento espiritual de um cristão? Temos uma imagem, mas vejam a resposta primeiro. Podemos comparar ao processo de crescimento físico. Então, assim como uma criancinha precisa da ajuda de um adulto para evitar um perigo, nós também, quando estamos ainda em processo de crescimento espiritual, iniciando na verdade, precisamos da ajuda de cristãos maduros para tomarmos boas decisões e evitarmos situações que prejudicam nossa amizade com Jeová. Mas da mesma maneira que uma criança cresce e aprende, vamos assim dizer, a se virar sozinha, depois de um tempo, quando nos desenvolvemos e nos tornamos maduros, aí já não precisamos mais desse auxílio básico. Afinal, nesta altura, já vamos estar aptos para tomar boas decisões baseadas nos princípios da Bíblia e na maneira de Jeová pensar. E nessa gravura podemos ver exatamente a ilustração e comparação que o parágrafo fez, né? De uma mãe ajudando a filhinha a atravessar a rua, mas que depois, com o tempo que ela cresce e se torna adulta,
ela aprende a atravessar sozinha e tomar os cuidados possíveis ali para decidir e atravessar com segurança. Então nós também, quando estamos iniciando na verdade e estamos em processo de crescimento espiritual, nós também precisamos da ajuda de um irmão adulto, um cristão maduro, para tomarmos boas decisões e evitar situações de perigo, situações que vão prejudicar nossa amizade com Jeová. Mas depois de um tempo, quando nos tornamos maduros em sentido espiritual, adultos, aí já não precisamos mais desse auxílio, pois sozinhos já vamos conseguir tomar decisões com segurança, baseadas nos princípios da Bíblia e na maneira de Jeová pensar. Parágrafo 7. A pergunta: um cristão maduro precisa da ajuda de outros? Resposta: com certeza, afinal ainda somos imperfeitos e falhos. Então haverá situações que até os irmãos maduros vão precisar de ajuda, mas não aquela ajuda de dizer o que ele deve fazer ou não, pois quem é maduro reconhece o princípio de Gálatas capítulo 5, versículo 6, onde Jeová espera que cada um leve a sua própria carga. Agora o parágrafo 8. Será que dois cristãos maduros têm que ser iguais? Resposta: nós vimos aqui que não, afinal, não existe duas pessoas exatamente iguais. Então, os cristãos maduros têm qualidades diferentes. Por exemplo, alguns são sábios, outros são corajosos, outros ainda são mais generosos, têm mais empatia, enfim. Esse fato faz com que eles talvez enfrentem a mesma situação, mas tomem decisões diferentes, com base na Bíblia, principalmente em questões de consciência. Segundo o subtítulo do estudo, o que precisamos fazer para nos tornar cristãos maduros? Parágrafo 9. Será que o crescimento espiritual é automático? Não. Por exemplo, os irmãos em Corinto aceitaram a verdade, se batizaram, receberam o Espírito Santo e aprenderam muitas coisas com o apóstolo Paulo. Mas muitos deles ainda não eram maduros, mesmo depois de já serem batizados por alguns anos. Parágrafo 10. A pergunta: o que precisamos fazer para nos tornar cristãos maduros? Com base em Judas 20. Resposta: precisamos antes ter o desejo de fazer isso. Provérbios capítulo 1, versículo 22 deixa claro que os inexperientes amam a inexperiência. Eles não querem fazer progresso espiritual, portanto, nunca vão se tornar maduros. Então nós também não queremos ser aqueles adultos que ainda dependem dos pais para saber o que fazer. Mas ao invés disso, seguindo o conselho do texto de Judas 20, devemos edificar nossa santíssima fé, ou seja, ter a responsabilidade de crescer em sentido espiritual e fortalecer nossa amizade com Jeová. Parágrafo 11. Que ajuda Jeová dá para nos tornar maduros? Temos aí o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13 como base. Vejam a resposta. Jeová, através de sua organização, nos disponibiliza anciãos, homens que servem como pastores e instrutores na congregação, e estão preparados para nos ajudar a ser maduros em sentido espiritual, alcançando a estatura da plenitude do Cristo. Jeová também dá seu Espírito Santo para nos ajudar a ter a mente de Cristo. Terceiro subtítulo do estudo: a importância do alimento sólido. Parágrafo 12. O que é a doutrina básica a respeito do Cristo? A doutrina básica a respeito do Cristo são alguns dos ensinos básicos que todo cristão deve conhecer e acreditar. Esses ensinos envolvem aquelas primeiras coisas que aprendemos: o arrependimento, a fé, o batismo e a ressurreição. Parágrafo 13. A pergunta: o que precisamos fazer para nos beneficiar do alimento espiritual sólido mencionado em Hebreus, capítulo 5, versículo 14? Temos mais uma gravura, mas veja a resposta primeiro. Observamos aqui que esse alimento sólido é diferente dos ensinos básicos que aprendemos, porque inclui as leis e os princípios de Jeová que nos ajudam a entender a sua forma de pensar. Então, para nos beneficiarmos desse alimento sólido, nós precisamos estudar, meditar e aplicar cuidadosamente a palavra de Deus. E nesta gravura podemos observar que um irmão, antes de assistir televisão, ou uma série, um filme, ele está pesquisando e aplicando os princípios que aprendeu na palavra de Deus, para assim escolher de maneira sábia
alguma coisa que agrade a Jeová e que também deixe a consciência dele tranquila. Muito bem, a pergunta do parágrafo 14: como Paulo ajudou os coríntios a crescer em sentido espiritual e se tornar maduros? Paulo, em vez de dizer o que deveriam fazer, ele falou sobre a importância da consciência e explicou que cada um tem o direito de escolha. Além disso, ele raciocinou com os coríntios usando princípios. Assim, cada pessoa podia tomar suas decisões com a consciência tranquila, usando o próprio discernimento, em vez de ficar procurando pôr regras ou depender de outra pessoa para tomar decisões ou ainda fazer outros tropeçar. Parágrafo 15. Como Paulo ajudou os cristãos hebreus a fazer progresso espiritual? Resposta: vimos que através da sua carta aos Hebreus, Paulo, sob inspiração divina, agregou ali bastante alimento espiritual sólido, e isso, consequentemente, ajudou aqueles cristãos a entender que a nova maneira de adorar a Jeová, que Jesus tinha ensinado, era muito melhor. Desta forma, eles tiveram a coragem necessária para pregar apesar da perseguição dos judeus. Quarto e último subtítulo do estudo: não seja autoconfiante. Parágrafo 16. Além de avançar a madureza, o que mais precisamos fazer? Precisamos também nos esforçar para mantê-la. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz que quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Então jamais devemos achar que já somos maduros o suficiente ou que nada pode abalar nossa amizade com Jeová. Isso é um engano. Por isso, devemos sempre persistir em nos examinar para termos certeza que estamos fazendo progresso. Parágrafo 17. Como a carta de Paulo aos Colossenses mostra a importância de continuar maduro? Resposta: notamos que apesar dos colossenses já serem plenamente desenvolvidos, Paulo nesta carta os avisou sobre o perigo de pensar como as pessoas do mundo. Até no caso Epáfras, que provavelmente conhecia muito bem os irmãos daquela congregação, orava constantemente por eles para que por fim estivessem completos, ou seja, maduros. Então isso mostra que tanto Paulo quanto Epáfras sabiam que para continuar maduro é preciso bastante esforço e ajuda de Deus. Parágrafo 18. O que poderia acontecer com um cristão maduro? Resposta: o apóstolo Paulo avisou aos hebreus que até um cristão maduro poderia perder a aprovação de Jeová para sempre. O coração de um cristão poderia ficar tão duro a ponto de não se arrepender e receber o perdão de Jeová. E nesta gravura podemos ver um irmão mais experiente, provavelmente dando um estudo e ajudando um irmão mais novo, ou talvez um irmão que voltou recentemente para Jeová, se arrependeu, né? E é importante que essas pessoas que estão voltando para Jeová sejam humildes. Dessa maneira, o coração dela nunca vai endurecer. Mas, ao aceitar toda a ajuda necessária que Jeová dá, ela vai conseguir se fortalecer em sentido espiritual. Muito bem, agora o parágrafo 19. Qual deve ser o nosso objetivo? Resposta: nosso objetivo deve ser continuar a aprender sobre as verdades profundas da Bíblia e a pensar cada vez mais como Jeová. Se caso já nos tornamos um cristão maduro, devemos também fazer de tudo para sempre continuarmos assim. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, perguntas de recapitulação. Como você responderia? A primeira pergunta: o que significa se tornar um cristão maduro? A resposta está no parágrafo 3. Nós vimos aqui que um dos significados para o termo grego adulto na Bíblia é plenamente desenvolvido. Então, da mesma maneira que um bebê precisa se desenvolver, crescer para se tornar um adulto, nós também precisamos continuar desenvolvendo um forte amor por Jeová, para crescermos em sentido espiritual e assim nos tornarmos cristãos adultos ou maduros. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos crescer em sentido espiritual? A resposta está nos parágrafos 6 e 13. Então aqui eu fiz um resumo, irmãos. Precisamos da ajuda de cristãos maduros para tomarmos boas decisões e evitarmos situações que prejudicam nossa amizade com Jeová.
Além disso, precisamos também usufruir do alimento espiritual sólido. Esse alimento sólido é diferente dos ensinos básicos que aprendemos, porque inclui as leis e os princípios de Jeová que nos ajudam a entender a sua forma de pensar. Então, para nos beneficiarmos desse alimento, nós precisamos estudar, meditar e aplicar cuidadosamente a palavra de Deus. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: por que não devemos ser autoconfiantes? Então a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 16 a 18. Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz que quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Então, jamais devemos achar que já somos maduros o suficiente ou que nada pode abalar nossa amizade com Jeová. Isso é um engano. Por isso, devemos sempre persistir em nos examinar para termos certeza que estamos fazendo progresso. Além disso, devemos nos esforçar em continuar mantendo a nossa madureza por ser humildes e aceitar a ajuda de Jeová e também a de outros irmãos experientes. Que estudo espetacular, não é mesmo, queridos irmãos? Realmente foi muito encorajador e fomos todos fortalecidos na fé mais uma vez. Esperamos que, assim como nós aqui, todos vocês também possam tirar bastante proveito e consigam dar bons comentários para encorajar outros irmãos na sua congregação. Incentivamos que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe esse nosso vídeo com outras pessoas e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos, mais pessoas também que vão fazer essa preparação. Desejamos um excelente fim de semana para todos vocês, com as bênçãos de Jeová. Um grande abraço e um até mais aos próximos vídeos.